Olá Nova Friburgo, olá você que assiste a programação da TV Soft. Estamos iniciando mais um Momento da Política aqui na sua telinha e hoje vamos conversar com um pré-candidato à Prefeitura de Nova Friburgo, Cláudio Damião, pelo PSOL. Olá Cláudio, seja bem-vindo aqui à TV Soft. Bom, eu que agradeço aqui a oportunidade, para que possamos falar um pouco das nossas ideias, da pré-candidatura, cumprimentando a todos os telespectadores da TV Soft e agradecendo pelo convite. Ótimo, e a gente vai iniciar falando sobre a questão da saúde aqui em Nova Friburgo. A gente sabe que o Hospital Municipal Raul Sertã é alvo de muitas reclamações da população por falta de insumos, na sua maioria das vezes, e também em relação ao atendimento que por muitas vezes demora muito, operação e tudo mais. Qual seria a ideia do senhor para tentar solucionar aquele problema ou tentar amenizar? Bom, primeiro nós temos que dialogar com o nosso telespectador e dizer que isso não é uma novidade, não é desse governo, Em 2011, resgatando um pouco a questão do município e da saúde, eu fiz a CPI da tragédia. E ali já tinha problema na saúde, havia desvio, superfaturamento, irregularidades diversas. E a partir daquela CPI a gente contribuiu com a investigação que foi feita pelo Ministério Público e hoje tem várias pessoas condenadas, respondendo a processo, obrigadas a devolver recursos em razão daquele processo. Mudou o prefeito, em 2015, eu ainda era vereador, fiz a CPI da saúde, em que a gente identificou uma série de irregularidades na saúde. Compra superfaturada, contratação de empresa com irregularidades, Enfim, o desenho que a gente encontra hoje, novamente sendo aplicado na política municipal. O que eu entendo é que tem que ter uma renovação nesse processo, uma mudança conceitual com relação à questão da saúde. É preciso reorganizar a saúde. Essas gestões, elas, de certa forma, desarticularam o programa de saúde da família, a estratégia de saúde da família. Nós temos que recolocar essas questões no lugar. A saúde é o ponto principal hoje, do ponto de vista de reclamações da população, e pode encontrar um caminho de solução. A estratégia de saúde da família, como eu comecei falando aqui, é o ponto de partida para a gente poder organizar o sistema. O sistema está desorganizado, ele está desarticulado. Você precisa ter na base da sociedade o atendimento primário. Quando você não tem isso, você vai desarticulando, vai desarmando, vai fragilizando, todo o problema passa a se concentrar no hospital. Vira uma política chamada hospitalocêntrica, quando na verdade ela pode ser uma política de atendimento primário, onde tem uma visita na casa do paciente através da estratégia de saúde da família, os chamados postos de saúde funcionando com atenção básica. E naquelas situações mais graves, o paciente vai ser encaminhado para internação no hospital. Mas antes de tudo isso, é preciso ter essa reorganização do sistema primário de saúde. Então, questões até simples, por exemplo, a informatização de toda a estrutura de saúde. Esse é o primeiro passo, você informatizar. Hoje no celular você fala com qualquer pessoa em qualquer canto do planeta. Em Friburgo você não consegue marcar uma consulta, você tem que ir presencialmente. Então você pode ter uma estrutura hoje planejada de modo que você facilite a atenção às pessoas, elas não fiquem como um ping-pong sendo jogada para um lado e para o outro para buscar o atendimento, porque o sistema é desorganizado. Então nós temos a obrigação de reorganizar o sistema para oferecer às pessoas uma qualidade de atendimento. Agora, a desorganização, ela é incompetência, mas é também um projeto, porque na medida em que está desorganizado, permite ações desonestas, como a gente tem denunciado ao longo do tempo. Eu sei que o tempo é curto aqui, eu não posso me alongar com o tema, mas objetivamente é isso, é reorganizar todo o sistema de saúde através de protocolos e de um processo de atenção à população. E ligado ainda em relação à saúde, a UPA de Conselheiro Paulino, que faz parte desse setor, existe também alvo de muitas reclamações em relação ao atendimento hoje em dia. A gente sabe que já foi referência no município, referência no estado, só que a gente vê entrando no OS, saindo do OS, uma confusão ali dentro e a gente não sabe que caminho que está. Existe algum projeto para aquele local? Olha, a OS ela é uma estrutura de contratação, é uma empresa particular prestando um serviço ou para o Estado ou para o município. O modelo já se mostrou absolutamente contaminado de esquemas de desvio e de corrupção. Tem que ter um acompanhamento, uma fiscalização permanente por parte do município. Se a UPA pode funcionar bem, ela vai funcionar bem a partir do momento em que o município, que é uma das partes que paga e contrata o serviço e encarregada da fiscalização, cumprir também o seu papel. Agora,
Eu, na época que estava na Câmara, verifiquei diversas irregularidades, nós estivemos lá, acompanhamos, denunciamos. O problema é a falta de gestão pública também no município, né? As OSs no estado demonstraram ser fonte de desvio, de corrupção, de enriquecimento ilícito. Basta ver aí o hospital de campanha, o que aconteceu no estado, né? Quase 800 milhões de reais. O hospital de campanha de Friburgo custou 60 milhões de reais, um dinheiro que vai ser jogado no lixo. Poderia construir o hospital do câncer com esse dinheiro. O contrato acabou, não foi utilizado. Não se fez utilização daquele sistema, e não foi só em Friburgo, né? No Rio foram contratados no estado 7 hospitais, só 2 foram inaugurados. Vão ser desativados. Então, a OS, como contratação, como alternativa que foi criada pelo sistema de saúde federal, junto com o estado, ele é uma ferramenta que pode ser útil desde que fiscalizada e acompanhada permanentemente, né? Tem que ter uma atenção do gestor no sentido de acompanhar o contrato, de ter gente ali fiscalizando para poder oferecer à população uma qualidade no atendimento e não ter o risco da empresa não estar repassando aos seus funcionários o pagamento, o recolhimento dos encargos trabalhistas, porque isso já aconteceu aqui também. Eu visitei UPA de não ter remédio, tinha período que não tinha os insumos necessários, né? Então é complicado se você não tem por parte do município o devido acompanhamento e fiscalização. Agora, eu acho, só para concluir, que se você tivesse um sistema de saúde pública funcionando nas unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família funcionando, e você tivesse em algumas localidades o atendimento 24 horas, não teria necessidade de UPA. Veja bem, se você tem hoje, gasta-se com a UPA por mês mais de R$1 milhão. Se esse dinheiro tivesse investido nas unidades básicas com qualidade e eficiência, talvez não precisasse da UPA, né? Você teria essa qualidade de atendimento muito mais eficiente e dispersa, né, dentro do município, nas localidades com maior número de moradores. E agora, saindo da questão da saúde, a gente vai pular para a educação. A educação no município, a gente também sabe que está numa situação praticamente sucateada, algumas escolas fechadas, prédios condenados pela Defesa Civil. E qual o projeto do senhor para essa situação, qual a ideia para tentar melhorar? Olha, eu venho acompanhando essa questão da educação há muito tempo. Eu fui membro do Conselho Municipal de Educação por uns 10 anos. Apresentamos inúmeras sugestões, propostas de melhoria, alguns avanços necessários para a educação no município. Eu defendo uma estrutura de educação em tempo integral, mas a educação não é só de tempo integral, educação integral. Você unir a formação educacional com cultura, esporte, saúde, né, as orientações básicas, melhorando o nível de envolvimento, inclusive, das famílias com os problemas das escolas, né? Estimular a participação dos alunos de uma forma criativa nas soluções junto às famílias, nas soluções dos problemas. Agora, é verdade que os prédios, a maior parte, sucateados, com baixa manutenção, nós temos que ter equipes de manutenção permanente, com a qualidade maior, né, e melhor, investir na formação dos trabalhadores da educação, que são professores e a equipe também, além da equipe de professores, os que estão na base de apoio também da educação. A questão de salário também, né? A questão de salário, tem trabalhadores que não têm um mínimo de piso, está abaixo inclusive do mínimo, não tem um plano de cargos e salários, enfim, tem uma série de problemas que precisam ser corrigidos e que vieram como propostas de governos anteriores e que não saiu do papel, porque não tinha essa base de interesse com a educação, com a cultura, com o esporte, com a saúde, que são elementos que se casam, né? A educação não está sozinha. A educação é o ponto central de qualquer civilização, mas ela se soma também a outras ferramentas. A cultura se soma à educação, a saúde se soma à educação. Se você juntar tudo isso, o esporte, você diminui os problemas na saúde, você incentiva a participação cultural, você melhora o nível de capacidade intelectual das pessoas, você traz um processo evolutivo, né, concreto a partir da educação. E é preciso investir na educação, não dá para ficar essa pasmaceira que a gente está vendo, com escolas aí sendo interditadas, creches interditadas por falta de investimento no básico, que é a manutenção da estrutura predial. Mas além da estrutura predial, a gente tem que investir nas pessoas. Que é o essencial, né? A pessoa não recebe bem... É o ser humano que está lá do outro lado, que está cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Dos filhos da população de Nova Friburgo. Exatamente. Infelizmente é o cenário que a gente vê hoje na educação de Nova Friburgo. E pulando da educação, a gente vai falar agora sobre trânsito na cidade. A gente sabe que em horário de pico, ali entre 5 e 6 horas da tarde, vide conselheiro por céu. Agora na pandemia até que não está tanto,
mas em épocas normais, vídeo conselheiro por cento, olaria por cento, acaba sendo uma missão para quem quer chegar ali na área central da cidade. Existe algum planejamento para tentar amenizar essa questão, esse congestionamento massivo da cidade? Olha, tem que fazer o básico, né, que é fazer um plano de mobilidade urbana. O município não tem um plano de mobilidade urbana. Isso não é uma questão mágica na cabeça de um prefeito ou de um candidato a prefeito. Isso é ciência. Você tem que trazer engenharia de trânsito, pessoas que conheçam do assunto, para fazer um estudo técnico, balizado na realidade, né, fazendo marcação de tempo, qual é o maior fluxo de trânsito, aonde que pode inverter uma mão ou ampliar, duplicar a mão de trânsito em algumas localidades para diminuir o fluxo de veículos. Isso é um estudo científico. Então não adianta dizer, não, nós vamos solucionar a partir de uma ideia tal. Não, a primeira coisa que tem que fazer é contratar um estudo, né, para poder fazer uma avaliação técnica, científica, para daí apresentar as soluções. E aí isso vai englobar o estacionamento rotativo, que é necessário, a garantia de vagas para motocicleta, porque se você tem mais motocicleta circulando, você tem menos carros circulando, facilitar o trânsito de bicicletas. Hoje andar de bicicleta em Friburgo é um risco de vida absurdo. Então tem que concluir ciclovia na medida do possível. Eu sei que o município é estrangulado, porque está dentro de um vale, as ruas são estreitas, as calçadas são estreitas, mas a gente tem que ter, a partir de um estudo, né, de um trabalho científico, né, que faça aí o planejamento viário do município, apresentar as alternativas para que as pessoas possam usar a bicicleta. Isso melhora a qualidade de vida, isso diminui o impacto ambiental, isso traz economia do ponto de vista das despesas mensais para quem usa carro, e se usar a bicicleta ele vai ter uma qualidade de vida melhor e gasta menos também no quesito gasolina e transporte. E você diminui esse fluxo de veículos no centro da cidade ou no entorno da cidade. Agora, tem que lembrar que a gente tem uma rodovia que corta o município, né? Isso é um problema que tem que ser conjugado junto com o Estado também para buscar as alternativas. Há muitos anos se fala da estrada do contorno, há pelo menos uns 20 anos, e ela nunca saiu. E na situação que está o Estado hoje, eu acho que não vai sair. Então as soluções vão ter que ser encontradas pelos prefeitos, na medida em que eles se debruçarem sobre o problema, ter um estudo, né, viário que identifique as dificuldades e apresente as alternativas. Até melhoria das vias alternativas para os carros passarem, que hoje em dia você passa por uma rota desburacada. Esse é um outro problema, né? A falta de gestão pública com as coisas mais básicas. Você acertar um buraco, corrigir um meio-fio, recolocar asfalto onde tem asfalto e que está esburacado, são as questões mais básicas. Infelizmente, esse tem sido um problema recorrente. Embora o município tenha duas usinas de asfalto, tem uma usina frio e uma usina quente, a quente não funciona. A frio ela é um serviço muito precário, né? Ela faz uma cobertura que com a primeira chuva ela se solta. Mas então não é por falta de recursos, o município tem os recursos. Ele não tem a capacidade de operar esses recursos. Então tem gerado uma insatisfação grande na população porque as ruas estão abandonadas. Antigamente você via a periferia abandonada, hoje você vê a periferia abandonada, os bairros mais distantes, mas também você vê o centro muito abandonado, né? Nova Friburgo está ficando feia. Resgatar isso é uma tarefa que mexe inclusive com a estima das pessoas. Não é embelezar só colocando flores, mas é embelezar trazendo para as pessoas um sentimento de harmonia com o município que ela vive. Ele andar na calçada e ver que a calçada não está com entulho, com lixo. Hoje aquelas caçambas de lixo colocadas nas calçadas é uma agressão à paisagem, né, urbana. Tem que encontrar outro tipo de solução para essa situação de coleta de lixo aqui no centro da cidade, né? Ter o trabalho também de coleta seletiva. Acho que está faltando um pouco de educação, acho que está faltando um pouco de amor ao município, né? Tem gente que diz que ama, mas eu nunca vi amar e maltratar. Exatamente. Estão maltratando demais, né? Exatamente. E ligado diretamente ao trânsito, a gente chegou a falar aqui sobre o estacionamento rotativo, né? Que talvez seria uma solução para ofertar as vagas no centro da cidade. Existe algum projeto nesse sentido de estacionamento? É preciso ter estacionamento rotativo. Você tem que criar as alternativas de vaga. Eu sei que tem gente que acha que o estacionamento tem que ser grátis, livre, mas nenhum país do mundo, basta pesquisar, nenhum país do mundo conseguiu resolver o fluxo de trânsito no centro da cidade senão pelas vagas que são cobradas. Você estabelece tempo, o prazo de vaga, de uso daquela vaga, para ter uma rotatividade e o município passa a arrecadar recursos com isso, que pode ser investido na melhoria permanente da qualidade do trânsito, né, do sistema viário do município. Não é arrancar o couro de ninguém, como se pretendia no passado, aí, dando 90% da arrecadação para uma empresa, 5% ia para o fundo
de compensação tarifária que depois iria para a FAO e 5% iria para o município. Quer dizer, como é que eu faço um negócio em que eu trago um prejuízo brutal para o município? A gente tem que inverter essa lógica. Se for feito o contrato, ele tem que ser em bases que beneficiem o município, traga solução para o problema, não pode ser para enriquecimento sem nenhuma causa, né? Para uma empresa ou alguém, como ficou parecendo naquela ocasião, não quero aqui ser injusto, mas ficou parecendo, né? Mas que tenha um sentido, um estudo também a partir desse estudo viário, né? Que apresente as alternativas na cobrança do estacionamento nas áreas onde tem um maior fluxo de veículos. Com isso, acho que você diminui esse impacto, vai diminuir esse problema de vaga no município, porque você passa a ter rotatividade, ninguém vai ter vaga cativa, né? Ela vai ter obrigatoriedade de estar circulando, e a gente passa a ter no município recursos para investir mais também nesse setor. Exatamente, ligado também ao trânsito, a gente vai falar sobre mobilidade urbana agora. O transporte público na cidade. Existem vários outros projetos para melhorar a questão do transporte público, utilização das rodoviárias e tudo mais, para poder desafogar realmente o trânsito, a pessoa que utiliza o carro no dia a dia passar a utilizar o transporte público. Só que hoje em Friburgo a gente sabe que o transporte público não é as mil maravilhas, né? Então acaba que você não opta a usar o ônibus e acaba saindo de carro para ir à rua. Existe algum projeto para esse setor de transporte público, a melhoria do transporte público? A gente está falando da mesma coisa, né? Quando você fala do trânsito caótico, da questão do estacionamento, da falta de espaço para as bicicletas, estacionamento para motocicleta, isso está tudo dentro de um impacto que tem que ser feito através de um estudo de mobilidade urbana, né? O transporte público, ele faz parte do conjunto das necessidades da população, né? E que precisa ser feito um estudo para apontar quais são os gargalos e, a partir desse estudo, resolver esses gargalos. O município, acho que podia ter interagido mais nesse aspecto, né? O contrato, ele prevê o acompanhamento e fiscalização do município e o estabelecimento de horário, linha, rota. Quem define isso não é a empresa, é o município. Só que foi feita uma inversão de valores. A empresa decide o horário, a empresa decide se tira o ônibus, se põe ônibus. E a prefeitura se faz omissa. Não pode ter essa relação de omissão, né, que vira até uma promiscuidade, né, com relação ao atendimento à população. O transporte público é essencial, né, por isso foi feita uma licitação sei lá, uns 15 anos atrás, e foi feito em 3 lotes, porque não pode ter também uma única empresa explorar o serviço, né? Ele tem que ser aberto. Como tem as empresas, elas dialogam entre si e criam ali um espaço de interesse individualizado, né? Elas dividem o Estado entre si, não veio nenhuma empresa disputar em Friburgo e ficou a empresa que estava. E ela operou 2 lotes de forma a ganhar na licitação e a outra operou em caráter provisório, porque é o que estabelecia a lei. E outras licitações foram feitas e novas empresas não vieram concorrer. Está marcada uma nova licitação. A minha proposta com relação a essa nova licitação é que se estabeleça, inclusive, um limite de lucro da empresa, de retirada de lucro, porque senão você não tem controle nenhum sobre o valor das passagens, né? A população tem sido onerada com relação ao valor das passagens, porque a planilha de custo, eu costumava dizer que era igual o cabeça de bacalhau, ninguém conhecia. Como é que nós, que pagamos a conta, não temos o direito de saber em que base foi construída aquela planilha de custo? Então, tem que ter transparência no processo, eficiência no acompanhamento e na fiscalização e um contrato que seja público, de conhecimento geral e discutido com a sociedade, né? Porque quem paga esse processo é a sociedade. Então, a nossa visão é de que o transporte público é essencial, ele tem que ser melhorado, a qualidade e eficiência dele, com fornecimento de dias e horários de modo que atenda às necessidades da população, medido por fluxo, né? Tem que ter uma medição, isso é um estudo, né? Por que numa determinada linha tem que ter mais ônibus e mais horários? Porque tem um estudo que estabelece isso. Por que no outro tem menos? Porque tem menos fluxo, menos pessoas que saem para trabalhar. Então isso tudo é medido e isso ao final vai oferecer uma qualidade de atendimento à população. Mas aí precisa ouvir a população e parar de ter esse distanciamento com relação ao debate, né, em relação aos temas de um modo geral. E o transporte é um dos temas mais caros à população. Agora mesmo a gente está vendo aí as pessoas reclamando que estão entrando no ônibus lotado, em plena pandemia, né? Gente sem máscara, uns com máscara, mas além disso o ônibus lotado. E o que foi estabelecido no decreto é que seria um por cadeira. E não está sendo cumprido. Hoje
tem gente em pé dentro do ônibus, aquela coisa. Tá igual que fosse antes, né, da pandemia. Tá a mesma coisa. Isso é um desrespeito ao que está no contrato, ao que está no decreto, é um desrespeito à vida humana e é uma irresponsabilidade do poder público não botar ninguém para fiscalizar. Sem dúvida alguma. Bom, e a gente saindo aqui então da questão da mobilidade urbana, a gente vai para a questão do turismo em Nova Friburgo. A gente sabe que Nova Friburgo é uma cidade histórica, só que o turismo não é bem explorado. A gente consegue identificar isso no nosso dia a dia. E existe alguma coisa para tentar mexer nessa situação da exploração do turismo na cidade? Sim, o município já traz em si essa potencialidade. A gente sempre ouve, não, Friburgo é uma cidade com potencial turístico. Mas não se explora isso, né? Então nós podemos explorar o potencial turístico pelas suas belezas naturais, pelo seu entorno, né? Que é muito bonito, onde você vai, os distritos, o centro da cidade tem beleza. Mas a gente tem que criar alternativas além disso. Calendários culturais, festivais culturais, né? Festival diversos culturais, de cerveja, de cinema. Friburgo tem aqui o Festival de Cinema Socioambiental, que se despreza. O município não apoia, não ajuda, não fortalece. É um festival de cinema internacional, que é realizado em Friburgo. Friburgo tem espaço para locação de filmes, né? Tem um trabalho agora acontecendo em Friburgo, começa há algum tempo a acontecer em Friburgo, sobre cinema, de formação de cineastas aqui em Nova Friburgo. Inclusive, agora há pouco foi gravado um filme, né? Foi gravado um filme aqui sobre os irmãos necrófilos, né? Então, Friburgo tem esse potencial mal explorado. Era conhecido como uma cidade que tinha os veranistas. Isso ficou para trás. Hoje ela tem que trazer aquele público que vinha do Rio, vinha de Niterói, mas tem que abrir para o país inteiro. Eu fui ao Sul, fiz uma viagem com a minha mulher para a gente conhecer algumas características lá do Sul, que fala-se tanto do turismo no Sul, e tem a Rota Romântica. Aí você olha a Rota Romântica, realmente é um lugar bonito, mas é o que a gente tem aqui, é a simplicidade somada à beleza, e a gente não explora isso, e eles lá têm uma capacidade criativa muito grande, e começaram a usar isso como como se estivesse vendendo um produto. Nós temos muito mais para oferecer. É muito mais próximo as pessoas virem de Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói, de outras regiões aqui do estado a Friburgo, do que alguém viajar no sul. E as pessoas saem daqui e vão para o sul. Não que não deva, não estou dizendo para não ir não, mas eu estou dizendo que a gente tem muito mais beleza e muito mais barato e com uma oferta de serviços gigantesca, culinária, na área artística, né, pictórica, teatral, cinematográfica, musical. Nós temos muito para oferecer e exploramos muito pouco. E nós vamos fazer isso, você pode estar certo. A gente vai trabalhar muito o turismo com eficiência, com qualidade, para oferecer esse atrativo para quem nos visita, mas também para movimentar a economia, porque o turismo gera emprego. A questão também são os pontos turísticos, muitas vezes não é explorado. Não são divulgados, você não tem as montanhas, por exemplo, são belas as montanhas de Friburgo, não tem um referencial de visita. A elas também, E um referencial de visita, você vem a Friburgo, você sai do Rio, vem aqui, você nunca veio a Friburgo, você não sabe o nome das montanhas, você não tem um referencial. Quem faz o trabalho de táxi, por exemplo, não foi dada uma qualificação para esses profissionais. O pessoal que trabalha em restaurante, hotelaria, muitas vezes não tem essa formação para orientar para passeios turísticos. Não estou aqui generalizando, mas é uma deficiência que a gente tem e que a gente pode melhorar muito, porque isso significa renda. A gente vai sair de uma pandemia com o município em grave situação econômica, com muito grave situação econômica. Comércio fechado, indústria tentando se reerguer, um desemprego brutal. E o turismo pode ser, quando sair dessa crise de pandemia, uma das maiores alternativas de geração de emprego e renda. Porque as pessoas vão estar com as suas cabeças, quem tem algum dinheiro para gastar e quer sair dessa situação, vai procurar um recanto, um lugar diferente. E Friburgo pode ofertar isso tudo. Sem dúvida alguma. E agora a gente está falando sobre a questão da segurança pública. Muitas vezes a segurança pública também é um fator importante para o município. E a gente vê também um sucateamento desse setor em relação à Guarda Municipal, Defesa Civil. Existe alguma coisa a se fazer nessa situação? Quando a gente fala de segurança pública, né, fica a ideia do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Realmente essas são organismos do Estado. O município pode contribuir muito melhorando a qualidade da Guarda Municipal. O Guarda Municipal pode ser, além de alguém que cuida do patrimônio municipal, das praças, que vigia, acompanha, orienta, pode também ser um educador, né? Sim. Ele tem que ser muito bem formado para ele ter a capacidade de chegar e dar uma informação a um turista, né? Agora tem que aumentar o número de
de trabalhadores nessa área. Houve um tempo que nós tínhamos uma qualidade, uma quantidade de profissionais que foi se perdendo. O salário muito baixo, a falta de atenção às necessidades deles, eles foram saindo, e não houve a recomposição desse número de pessoas. Escolas que precisam, às vezes, de uma visita para dar uma olhada, acompanhar, evitar depredação. As escolas tinham guarda para cada escola? Tinha, isso tudo acabou. Aí isso propicia o vandalismo. Você tendo uma figura ali que se harmoniza com a comunidade, ele passa a ser uma pessoa que ajuda a educar para o sentido de preservar, sabe? E além de oferecer para as pessoas que estão visitando a localidade uma certa segurança também, e para quem mora também ter o amparo dessas pessoas. Friburgo não passa no centro, como outras capitais, uma questão de insegurança, né? A gente é uma cidade, de certa forma, bastante segura. As pessoas transitam com o celular na mão. Também por estar tão próximo à capital, é uma cidade muito tranquila. Isso é um valor que a gente pode trazer numa campanha publicitária, né, para que as pessoas venham para cá, porque é um local seguro. Agora, violência tem em todo lugar, não estou dizendo que não tenha, mas é uma cidade segura. E ela se torna ainda mais segura quando você tem um corpo de profissionais que te orienta, te ampara, né? Esse é um processo educacional. Então a gente tem que valorizar a partir de concurso, a partir de qualificação e formação desses profissionais. Né? Hoje o salário do guarda, nossa... Você precisa de um plano de cargo e salário para todos os trabalhadores. A saúde não tem plano de cargo e salário. A saúde não tem protocolo. A gente voltando no tema, né? Mas quando a gente está falando de servidor, para reorganizar isso, você precisa de ter planejamento. As pessoas precisam se sentir seguras. Já foi prometido antes, mas ninguém cumpriu, né? Não fizeram, tem que fazer. Se você quer respeitar quem paga a conta, que é o cidadão que recebe o serviço, você tem que respeitar e qualificar quem presta o serviço. Sim. Então você contrata alguém e tem que dar a essa pessoa todas as condições de trabalho e uma segurança de que o trabalho que ela está fazendo está sendo visto, reconhecido, qualificado e melhorado, porque isso é um processo, né? Sem dúvida nenhuma. E Cláudio, então, para a população que está te assistindo, o pessoal aí que está dando audiência aqui para a TV Soft, fala um pouco sobre você, sobre essa candidatura, sua pré-candidata a prefeito de Nova Friburgo. Pois é, as pessoas já me conhecem pela minha postura combativa, alguém que atuou por 2 mandatos na Câmara, né? E que tem a sua marca a integridade, a honestidade, o respeito ao dinheiro público, ao voto das pessoas. Eu fiz as leis de transparência aqui para Nova Friburgo. Fiz 2 investigações pesadas, como eu disse aqui no início, identificando desvio de dinheiro público e acho que a gente tem que acabar com isso. Não dá mais, né? Eu não acho, não, tenho certeza, a gente precisa acabar com isso. Esse processo de ficar a cada governo, um governo pior que o outro, isso tem que ter um fim. Nós temos que ter uma eficiência na gestão a partir da honestidade, da integridade, de trabalho prestado, né? E de experiência. Então eu entendo que eu represento esses quesitos, né? Esses valores, integridade, honestidade, trabalho prestado, experiência e valores humanos, né? Tão necessários hoje na vida pública, né? Respeitar, reconhecer o outro. Eu não sou da elite friburguense, eu venho do morro, eu venho de uma família pobre, eu conheço o meu lugar e sei as necessidades que a população passa. Então tem que olhar para a maior parte da população, não é eleger candidatos, como a gente viu aí, que representam os interesses de uma minoria. A gente tem que respeitar essa minoria, mas tem que atender às necessidades da maioria da população de Nova Friburgo. Inverter esses valores como a gente acha e vai fazer porque é necessário. E você é friburguense, é isso? Sou. É friburguense, nacional Friburgo. Pois é, a gente esteve aqui então ao lado de Cláudio Damião, pré-candidato à Prefeitura de Nova Friburgo pelo PSOL. Eu agradeço a sua presença aqui, Cláudio. Eu que agradeço, fico muito honrado e agradeço aqui a todos os telespectadores e me coloco à disposição. Surgiu alguma dúvida? Tem alguma questão que não foi esclarecida? Pode me achar lá nas redes sociais, trazer os seus questionamentos, críticas e sugestões. Uma situação até interessante de citar que desde quando você saiu da questão da vereança, o senhor está sempre ativo, né, ali em Nova Friburgo, fiscalizando. Eu nunca deixei de atuar como cidadão. O cargo eletivo é uma honra a gente receber o voto e cumprir aquele mandato, mas não pode ser meio de vida. Para mim nunca foi meio de vida. Então tá ótimo. Agradeço mais uma vez, agradeço Obrigado. Você também que está nos assistindo e em breve a gente tem uma próxima entrevista aqui no Momento da Política aqui na TV Soft. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.